A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje continuando com a nossa série Submundos da Internet. A série Submundos da Internet eu vou buscando grupos, meios, subculturas nesta imensa internet e encontrando as loucuras aí das pessoas. Hoje eu tenho uma história de amor, uma história de sucesso que vem de um rapaz que explorou a sala de bate-papo do UOL e encontrou o seu grande amor. Hoje quem vem aí conversar comigo é o Cabeça. Fala, Cabeça. Fala, Hernani. Tudo bem? Tudo bem, Beleza. Cabeça? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Cabeça, vamos começar do zero. Aqui o povo gosta da coisa lá do começo. Época que o famoso internet era mato. Sim. Anos 90. Sim. Tubão. Os computadores eram vendidos com aquela CPU, aquele gabinete branco que amarelava em 2, 3 anos. Inclusive o mesmo fenômeno acontecia na carcaça do Super Nintendo também. Pode ver que os Super Nintendos eram vendidos brancos e hoje são todos amarelos. Isso. Por causa disso Internet também. escada, o modem. Isso. Nessa época, o famoso internet era mato. Haviam algumas poucas diversões na internet. Tinha o site do Fliperama para você jogar jogos online. Eu acho que ainda não existiu o Clique Jogos. Eu não me lembro. As pessoas também se divertiam fazendo pesquisas na Wikipédia. As pessoas se divertiam acessando o site do UOL. Tinha também o MSN? O Mirk. Mirk, MSN. Não. Isso aqui. Isso aqui primeiro. Isso. Nessa época era isso aqui. Esse aqui. Inclusive depois ali pros anos 2000 tentaram fazer uma ressurreição do ICQ, mas não deu certo não. Isso. E as pessoas se divertiam, e eu me lembro com clareza disso. As pessoas se divertiam, e vivi isso também, tá? As pessoas se divertiam acessando a sala de bate-papo. Existia uma sala de bate-papo do site da Mônica, que era muito famosa, onde dava pirralhada. E existia a sala de bate-papo mais adulta, mas que também dava pivete pra caralho, eu era um deles, que era a sala de bate-papo da UOL. Essa sala de bate-papo da UOL tem infinitas histórias ali. Muitas histórias de amor, muitas histórias loucas, pessoas que viajaram para outros estados para conhecerem. E ali foi muita loucura. Como é que você, primeira coisa, como é que você caiu na internet? Como é que isso veio pra você? E como é que você foi explorando esse mundo das salas de bate-papo? Então vamos lá, Hernani. Eu comecei na internet ali na minha adolescência, no colégio ali, o pessoal... Como você disse aí, todos esses programas, todos esses sites eram o que a gente usava. A época do ICQ, eu cheguei a pegar no final, mas não usei. O que eu usava muito de mensageiro mesmo era o MSN. Foi um que eu usei bastante. Mas a gente estava sempre ali na sala de bate-papo do UOL, né? Na época o finado Orkut ainda estava vivo, né? A gente utilizava disso aí. E a gente começava usar isso aí, como você disse, para pesquisar alguma coisa, você pesquisar foto, buscar amizade, conversar com gente que
se você achava que tinha mais ou menos as mesmas ideias, compartilhava das mesmas coisas que você, né? E às vezes você, por alguma ignorância, eu digo hoje, que você pensava que você não poderia achar essas pessoas ali próximo a você, algum amigo que, sei lá, na época, as salas que eu frequentava, as coisas que eu gostava, que a gente tinha em comum, que era rock, era, era anime, essas coisas de adolescente, né? Então, por uma besteira, você pensava que você não conseguiria encontrar alguém tão próximo de você que talvez gostasse dessas mesmas coisas. No colégio, ali no bairro, alguma coisa tão próximo de você. E aí a gente ia para o submundo, né? Assim, entre aspas, esse buscar pessoas que tivessem as mesmas ideias, que gostassem das mesmas coisas. E aí, por vez ou outra, você acabava indo pro bate-papo do UOL, tá? E na minha época, eu procurava justamente isso, era falar sobre música. Na época tinha uma sala que era bem lotada, que era uma sala de música, não me esqueço, que era só sobre rock, tá? Então as pessoas ficavam ali para ficar discutindo, às vezes ficavam trocando ofensas, ficavam discutindo essas besteiras, de tal banda é melhor que tal banda, esse estilo desmerecendo determinado estilo de música. Então ficava essas discussões bestas aí mesmo de adolescente, que no fim não levava em nada, era só para trocar ofensa mesmo, e busca de amizade. Aí na época, eu me lembro, a gente conversava, falava pra pessoa, me passa seu MSN, aí se você quisesse, sei lá, uma entre aspas, uma intimidade, uma proximidade maior das pessoas, você adicionava elas no MSN, e dali você ia mantendo contato e conversando, mas o ponto inicial ali era no bate-papo do UOL. Então você trocava uma ideia, a gente tem alguma coisa compatível, batia as ideias uma com a outra e ia pro chat do MSN. Mas. E também atrás. Então o primeiro contato era no bate-papo. Dali vocês migravam pro MSN. Daí ia pro MSN. Na minha época, sim. Apesar que lá no bate-papo do UOL tem uma questão de conversar privado, mas ali você tinha que dar a sorte de talvez encontrar a pessoa e tal. E às vezes na época tinha limitações, né? Então você tinha que ser assinante. Então quando estourava a quantidade X de pessoas que não eram assinantes, aí você tinha que ir para uma outra sala, e aí, assim, para não perder o contato com a pessoa, ou você pegava o e-mail com ela. Naquela época também se trocava bastante mensagens de e-mail, então hoje ninguém usa e-mail mais para comunicação, né, para conversar, mas naquela época sim. Então ficava trocando mensagens de e-mail, e você tinha uma conversa de e-mail ali que tinha várias mensagens, que tinha muita coisa. Então eu também cheguei a fazer isso, para conversar por e-mail. Mas o pontapé inicial era ali no bate-papo do UOL, daí depois a gente ia pro MSN. Você lembra de situações pitorescas? Antes da gente entrar no ponto principal, você lembra de situações pitorescas que você passou na sala de bate-papo? Explico. Diz que tinha algumas comunidades satânicas e outras ritualísticas que usavam a sala de bate-papo para promover rituais, essas coisas. Eu vi uma vez isso, fiquei bastante assustado. Outro que diz que ali rolava muita ameaça de morte, muita coisa. Isso eu não cheguei a assistir, não cheguei a ver. Outra situação que dizem que é muito pitoresca era, às vezes duas pessoas estavam conversando. Isso é uma puta de uma cagada, mas às vezes duas pessoas estavam conversando e mal sabiam elas que às vezes elas se conheciam. Pô, isso é uma situação lotérica. Que situações pitorescas você lembra que você viu, assim, de esquisito, de exótico, de diferente em sala de bate-papo? Hernani, assim, a sala de bate-papo, ela sempre foi, principalmente essa de rock, ela sempre foi permeada ali, sempre teve gente meio estranha, sabe? Essa questão de ritual satânico, essas coisas, eu nunca cheguei a presenciar, não. Alguém chamar para alguma seita, algum grupo, alguma coisa nesse sentido. Eu não presenciei nada disso. Cara, mas a gente via umas pessoas muito estranhas. Eu me lembro que tinha um cara lá. Eu me lembro claramente o nome dele, acho que era Horror Rock, alguma coisa nesse sentido. Ele tinha a imagem dele lá, o avatar dele lá no chat, era até um ícone daquele Alex, do filme Laranja Mecânica. E, cara,
Qualquer sala que você entrasse do bate-papo de rock, esse cara tava sempre lá, todos os dias, quase todos os dias. Assim, eu não acessava todos os dias, porque era mais final de semana, porque na época eu estudava, então meio de semana tinha escola, a internet não era livre demanda, a gente só podia usar no final de semana e tal, para não gastar tanta questão do telefone, então usava só nos finais de semana. Então quase todas as salas que eu presenciava, esse cara tava lá. E ele sempre ficava mandando poemas, umas histórias assim, umas palavras desconexas. Então, assim, as pessoas tentavam conversar com esse cara, e aí a gente via que ele ficava mandando essas mensagens aí, umas mensagens estranhas, tipo uns poemas. Eu não sei dizer se era de autoria dele ou se de alguma outra pessoa, mas era bem estranho mesmo, assim, sabe? E boa parte das salas, né? A gente imaginava que poderia ser um bot. Na época já existiam esses bots que ficavam spamando mensagem dentro do chat. Mas assim, umas conversas meio maluca dele, esses poemas, essas coisas. Eu já ouvi dizer que algumas pessoas tinham um diálogo com ele. Alguém já tinha conseguido conversar com ele. Me parece que ele era uma pessoa mais velha e tal. Mas assim, eram lendas, tá? De quem ficava ali. Então, a princípio, eu não sei dizer o que tinha de estranho com esse cara. Cheguei a ver também essa história de as pessoas morarem próximos uma da outra e por coincidência se topar. Eu já cheguei a conversar com pessoa da mesma cidade que eu, aqui onde eu moro, mas que, assim, não marquei encontro, a gente nunca sabe, vou sair tomar um lanche, fazer alguma coisa nesse sentido, mas que a amizade permaneceu ali no virtual por um tempo e nunca teve esse interesse de falar assim, vamos sair junto, fazer alguma coisa, entendeu? Passear, dar uma volta, ir para um parque, alguma coisa nesse sentido. Você tinha medo? Hernani, tinha e não tinha, porque na época, por inocência e por acreditar que não tinha tanta maluquice como tem hoje em dia, né? Eu não sei dizer, não sei responder. Eu tinha e não tinha. Alguns encontros eu já fui, mas dependendo da pessoa, de como que ela agia, de como que era, eu tinha medo, não ia não. Ficava com receio e tal, marcava em local público, sempre tinha alguém, tô indo em tal lugar, encontrar tal pessoa e, pô, fica de olho lá, então, pra se prevenir. Você já teve alguma experiência esquisita, estranha, bizarra, desapontante, esquisita nesses encontros que você fazia pela sala de bate-papo? Hernani, eu tinha uma menina que eu ficava com ela, que tipo assim, conheci no bate-papo do UOL, cheguei a encontrar com ela pessoalmente, e tipo, ela... foto, né? A foto dela era uma e pessoalmente ela era outra, sabe? E foda que depois eu fui descobrir que ela era garota de programa, então foi uma situação bem paia mesmo. Caralho, sua vida é louca pra porra, bicho. Não tanto, eu ficava muito tempo na internet, então assim, custava a sair de casa, mas quando eu saía, normalmente eram sempre pessoas que eu encontrava assim, e que eu encontrei essa pessoa e depois ela veio me falar, não, porque eu sou garota de programa e não sei o que, tal, faço programa só de vez em quando, não é minha principal renda, cheguei até já ir no trabalho dela, levar ela, conhecer ela e tal, mas... Qual dos trabalhos, na zona? Não, ela tinha um outro trabalho, que ela trabalhava durante o dia, só que ela fazia programa em casa, marcava encontro, na verdade, ela não trabalhava na zona, entendeu? Bom, pelo menos eu nunca fui buscar, entendeu? Mas aí depois... O nome dela não era Karina, não, né? Hã? O nome dela não era Karina, não, né? Não, cara, Não? o nome dela era bem pitoresco, eu vou até não falar, porque pode ser que exista só ela no mundo com esse nome. Mas assim, eu fui descobrir depois que ela era garota de programa, depois de 2, 3 encontros, ela chegou a falar pra mim, aí eu já fiquei meio com o pé atrás, eu falei, pô, mas não dá e tal, e só que assim, eu não fui otário de transar com ela sem camisinha e tudo mais e tal. Mas é uma história que depois você pensa assim, cara, no que eu tava me metendo, né? Mas enfim, já aconteceu essa situação aí comigo já.
Então, quer dizer, na foto era uma coisa, chegou Na pessoalmente era foto era outra. uma coisa, pessoalmente era outra coisa. Talvez ela tenha tirado a foto há uns 3, 4 anos atrás. Ela tava meio gordinha. Mas na época, pô, era o que me restava, então vamos que vamos. E fui. Comeu e lambeu os beijos. É, é, porque na época, pô, não tinha muita escolha, né? Normalmente, assim, não vou mentir pra você não, cara. Quem acessa esse tipo de coisa, não é uma pessoa que tem uma vida social muito, sei lá, desenvolvida, é uma pessoa que tem muitos amigos, vai muito pra festa, né? Não é uma pessoa que mais reservada, sabe? Na época eu não tinha consciência disso, mas hoje eu tenho total consciência de que isso aí é bacana por um tempo e tal, mas não é algo pra se levar pra vida toda, não. Cara, com relação à sala de bate-papo, você teve alguma amizade que perdurou? Você teve alguma amizade que durou um bom tempo? O que você pode falar sobre os amigos que foram feitos na sala de bate-papo e por quanto, qual era a sua frequência? Porque pelo que você me fala, dá a entender que você usou por muitos anos. Como é que Sim, foi a sua relação com isso? sim, a minha relação foi desde sempre, cara. Eu acho que eu cheguei a ficar uns 6 anos ou 5, mais ou menos, no bate-papo do UOL ali, entre, entre indas e vindas. Um tempo você deixa de acessar, outro tempo você acessa e tal. Mas a amizade nenhuma perdurou. Eu não posso dizer que não perdurou, porque aí vem a história que vai ser o principal foco aí, que a minha esposa atual, ela eu conheci ela pelo bate-papo do UOL, mas então, basicamente assim, amigos mesmo assim, fora ela, eu não tive nenhum dessas pessoas, não tenho contato com nenhuma delas, não tenho e-mail, não tenho mais nada. Inclusive essa outra menina que eu te falei lá, que eu descobri que posteriormente ela era garota de programa, eu nem tenho contato dela. Ela é da mesma cidade aqui que eu. Uma vez eu cheguei a vê-la no supermercado e tal, assim, aí meio que disfarcei, vazei fora e tal, pra não, pra não dar de cara com ela. Por que você acha que as relações em sala de bate-papo não duram? Qual que é a lógica por detrás? Porque, em teoria, você poderia conhecer alguém na sala de bate-papo, pedir o perfil pessoal e manter amizade. Por que você acha que... Eu acho que a minha teoria pessoal é que aquilo ali é descartável, são amigos descartáveis. Eu acredito que o conceito de sala de bate-papo é uma conversa descartável. Você conseguiu fazer uma relação de amor, mas no geral eu acredito que aquilo ali é uma pessoa descartável pra você conversar por alguns minutos. Não é assim que você enxerga ou não? É mais ou menos assim, né? Ali você tem ali o que você tá precisando na hora. Então, se por exemplo, eu tô aqui entediado em casa, tô sem ninguém para trocar uma ideia. E aí você encontra alguém ali, você troca uma ideia, troca um papo, vê que tem alguma coisa em comum, fica ali comentando sobre banda, sobre estilo de vida, esse tipo de coisa. E aí, cara, dificilmente as pessoas também vão manter contato, né? Até porque você não é a sua cabeça não é a mesma de tantos anos atrás. Então, à medida que você vai indo para o mundo, vai crescendo e vai vivendo a vida como ela deve ser vivida, você vai percebendo que aquele tipo de amizade ali, ela não, você não cria laços fortes com essas pessoas. Pode até ser que você crie, se você sai da internet, encontra, sei lá, sem ser gay, algum cara, um homem que você, joga um futebol, marca para jogar um futebol, marca um churrasco, alguma coisa nesse sentido e tal. Mas, cara, é tudo descartável. E normalmente, assim, você tá ali pra, como eu disse, pra uma necessidade sua. Então, tô sem alguém pra trocar ideia, você vai lá, troca ideia com a pessoa. Sei lá, tinha muito negócio de putaria na época. Ainda tem, hoje mais ainda, mas, às vezes você conseguia algumas garotas, algumas meninas que, na época do MSN, ligava webcam, entendeu? Aí você meio asqueroso, meio nojento, mas ali você dava uma fapada ali, aliviava a tensão e, foda-se, já era, entendeu? Caralho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Além dessa da vez que você foi encontrar a menina, tem mais algum outro encontro que você fez com sala de bate-papo que merece alguma menção honrosa aqui?
Algum cara esquisitão? Alguma Não, loucura? cara, Alguma coisa que você não normalmente sentiu o cara confiança? assim, eu nunca fui, pô, vai encontrar com o cara. Até porque, pô, sem ser gay, né? Claro, você não tô falando que vai marcar um encontro com o cara, É. mas, tipo, eu digo assim, de fazer amizade, sei lá, cara, nunca com homem não. Foi com essa menina só e essa que eu te falei que depois eu descobri que ela era garota de programa e tal. E foi só com ela e do meu caso agora com minha atual esposa. Só. Outra coisa que eu queria saber dessas salas, Hum. outras situações pitorescas que você lembra, assim, que você viu alguma coisa esquisita, pessoa falando que ia se matar. Vamos pensar em situações bizarras. Pessoa que chamou sua atenção, alguma coisa assim. O que você Cara, lembra? tinha muita mensagem de gente que, tipo assim, o cara tava já afundado ali na merda, com depressão, esse tipo de coisa. E aí sempre tinha os caras que ficavam meio assim, ah, cara, vai lá, suicida, de que tá mesmo, entendeu? Tinha caras, eu acho que você vai ter que censurar isso aí, desculpa. Mas Não, não vou não, vai, fala. tipo assim, tinha gente que ficava meio que incitando, sabe, mensagem pro cara quitar e tal. Na época nem se usava esse termo de quitar, né? Então, o pessoal ficava tipo assim, você via que o cara já tava ali na depressão, às vezes o cara já colocava um nick meio assim, insinuando que ele era uma pessoa triste, que sei lá, sad boy, alguma coisa nesse sentido. Aí sempre tinha os caras que ficavam ali trolando ali e meio que colocando coisa, digitando coisa ali pro cara, meio que vai, é isso mesmo. A vida não tem sentido, esse tipo de coisa. Isso eu já presenciei, já vi demais, entendeu? E você se posicionava, você ficava neutro? Não, cara, ficava neutro, até porque ali é muita gente que entra e sai, né? Então não tem como você falar pro cara, não faz isso, esse tipo de coisa. Até porque, o Hernani, nessa época, todo mundo que tá ali tem mais ou menos essa mesma linha de pensamento. Então, dificilmente você vai encontrar alguém lá que bom, eu não digo hoje, mas naquela época que te dava uma mensagem, algum conselho, pô, cara, não é assim que é a vida e tal, porque a grosso modo tava todo mundo na mesma merda, sabe? Entendi. Cara, eu tenho 3 situações pitorescas. Deve ter mais, mas que eu me lembro agora, eu tenho 3 situações pitorescas de sala de bate-papo. A primeira, eu entrei numa sala que só tinha 6 pessoas. Porque na UOL tinha um monte de salas com o mesmo tema. Por exemplo, você procurava tema. Sim. Futebol, por exemplo. Aí tinha ali várias salas. E aí eu entrei numa sala que só tinha 6, 7 pessoas. Quando eu entrei, a menina falou assim: o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim trocar ideia. Falou, não, a gente tá fazendo um ritual aqui, um culto. Eu falei, como assim? É um ritual satânico. Sai daqui agora, que senão a gente vai mandar a praga em você. Eu criança, saí correndo da sala. Essa foi a primeira. A segunda foi assim. Mas isso parece creepypasta, né? Esse tipo de coisa assim. Eu acho que não devia Parece, ser verdade. pô. Parece essas histórias de creepypasta. Às vezes pra botar medo mesmo, né? As pessoas fazem isso pra botar medo, dar uma trollada. Aí, ó, fica uma dica aí pra quem quiser escrever creepypasta. O dia que eu entrei na sala proibida. Exatamente. Essa foi a primeira. É. A segunda foi que uma mulher se apaixonou comigo pela sala de bate-papo. E eu ficava falando que ia visitar ela. Só que mal sabia ela que eu tinha o quê? 10 anos? 9 anos? E aí eu ficava falando pra ela assim, eu vou ir te visitar, meu amor. E ela falava que ela era depressiva e suicida. E ela louca pra me ver, ela louca pra me ver. Ela louca pra me ver. E mal sabia eu que eu tinha 10 anos. Eu não tinha nem pau pra comer ela. E ela louca, achando que eu ia lá visitar ela. Isso eu me lembro muito. Eu reencontrei ela 3 vezes em outras salas. Depois encontrei com a irmã dela. Aí a irmã dela falou assim, nossa, vem conhecer minha irmã, pelo amor de Deus, ela só fala de você e tal. Putz, cara. E, pô, cara, situação chata, cara. Eu criança, né? Criança só faz merda. Não mede isso. E a outra que eu passei foi uma que eu já escrevi até um texto humorístico sobre, que foi... Uma vez eu entrei na sala de bate-papo, aí eu falei pro maluco assim... O maluco tava falando assim... porque vai ter Anime Friends. Eu falei assim, eu vou pro Anime Friends. Anime Friends, pra quem não sabe, é um evento de anime. Aqui eu na minha cidade já, não com esse nome, mas já fui em alguns eventos de anime. Aí ele falou assim, eu vou pro Anime Friends. Você quer uma carona?
Eu não sei porque eu fazia essas merda, cara. Não sei, cabeça, porque eu fazia essas merda. Falei assim, vamos pro Anime Friends? Eu vou. Ele falou assim, pô, mas eu tô aqui, acho que era Passa Quatro, Lavras, alguma coisa assim. Pô, eu tô aqui em Passa Quatro. Eu falei assim, ó, fica ali na rotatória que eu vou passar de carro e eu pego você. Nossa. É sério mesmo? É sério mesmo? Ô, gente, por favor, ouvintes, antes que vocês fiquem putos, eu era criança e eu tava na sala de bate-papo da UOL, cara, me dê um desconto. Aí eu falei assim, olha que maldade, cara. Falei assim pra ele, vai lá pra rotatória, leva uma mochila que eu vou te... Mas posso ir mesmo? Certeza? Falei, pode ir. Vai lá pra rotatória que eu vou passar de carro. Meu carro é um Uno vermelho. Eu vou passar lá, vou dar a farolada e você encosta lá e nós vamos pra Anime Friends. Eu nunca mais soube o que deu esse rapaz. Eu fico pensando até hoje, será que ele ficou lá esperando a rotatória? Coitado dele, né, cara? Tinha muita... Os caras deixou o cara esperando. Eu vi muita trollagem, né? Acho que isso é igual trollagem, é igual essa história aí da... Você entrou lá, estamos no ritual satânico aqui, é só pra botar um medo na pessoa. Às vezes eles faziam isso porque tinha um grupo ali de pessoas que se conhecia, né? E aí queria ficar conversando ali, aí você entrava. Cara, mas... Eu nunca passei por situação de troll, não, mas essa sua aí foi engraçada. O cara deve estar sem entender até hoje. Cabeça, dizem boatos, um professor de informática confirmou que era possível, se o cara manjasse um pouco de programação, fazer abrir o drive de CD da outra pessoa, e também puxar dados pessoais da pessoa pela sala de bate-papo. Você chegou a ouvir falar alguma coisa? Você chegou a passar por isso de nego abrir seu drive de CD? Não. Abrir meu drive de CD, não. Eu me lembro que tinha situações que os caras conseguiam descobrir IP, essas coisas. Eu já vi gente falando que, nossa, cara, eu fui hackeado aqui e tal, mas eu nunca vi a fundo alguém como que funcionava, mas eu já vi essa do drive de CD aí, o Hernani, eu acho que ela era mais lenda, assim. Eu já vi o pessoal falando que tinha algumas pessoas que conseguiam fazer isso, mas ver acontecer comigo e ver acontecer com alguém, ou alguém que chegasse pra mim e falasse assim, cara, tava conversando com tal pessoa lá e o meu drive, não, eu nunca vi isso, não. E de ir atrás... Você já pensou o medo, filho da puta, cara? Já pensou? Você tá 3 horas da manhã conversando no bate-papo, abre seu drive CD, porra, cara, o cara fala, já estou no seu computador. O cara mete um miguezão, já estou dentro do seu computador, estou abrindo o seu drive de CD. Ah, pronto, você se defeca ali na cadeira mesmo. Se seria verdade, mas assim, lembrei de uma situação massa que acontecia bastante. Cara, você falando de troll aí, normalmente os caras entravam, tinha sala de bate-papo gay lá, saca? Os caras que ficavam conversando. Aí se você queria trollar um amigo seu, né? Fazer uma graça com ele. Você acessava o bate-papo da sala gay, você tinha o número do celular do cara e falava assim, vamos conversar, tal, me manda mensagem. Na época SMS ainda. E dava o número desse amigo seu. E aí os caras ficavam mandando mensagem, ligando, te conheci na sala de bate-papo e tal, vamos conversar e não sei o que pra marcar. Tinha muito. Os caras faziam essas trollagens aí, sabe? Outra que fazia era quando você queria foder uma pessoa, você punha lá no bate-papo da UOL. Prostituta, R$20. Isso. R$15. Isso. A negada ligava sempre. Pelo amor de Deus, cara, onde tá essa puta de R$15 aí, mano? Arruma pra mim, meu irmão. 15. Ser criança, adolescente, cara, pô, tá maluco. Era foda. Meu irmão, vamos à derradeira. Como nasceu sua linda história de amor da sala de bate-papo da UOL? Ô Hernani, essa história, cara, ela é bem engraçada. Pode parecer até que é história de fantasia, Jasper, como a gente vê falando por aí, cara. Mas foi nenhuma dessas salas de rock que eu frequentava, que tava sempre lá conversando sobre música. Assim, você entrava e ia várias vezes para a mesma sala, conversava com pessoas, e aí, essa pessoa que hoje é a minha esposa, na época, eu já havia conversado com ela no passado. Aí um dia, eu conversando, mandei uma mensagem, falei, me passa seu MSN, vamos conversar no MSN e tal. E aí, porque assim, tinha muito a questão do cara tá com o nome de mulher e ser homem, entendeu? Isso é comum na internet, naquela época.
né? Hoje o pessoal usa muito disso em jogo, né? Esse joguinho online que tem por aí. Mas na época tinha isso, o pessoal usava isso no bate-papo do UOL. O porquê eu não sei, porque ali você não ia ganhar nada, né? E aí eu conversando com ela, pedi o MSN, eu já vi que já tinha adicionado e que já tinha excluído ela, essa pessoa da minha lista ali de contatos. E aí, antes eu tinha conversado com ela, eu sabia que ela morava num outro estado. Ela morava no Rio de Janeiro. E ela já tinha falado um pouco da vida dela pra mim e tal, e aí acabou que, como você disse, as coisas eram descartáveis. Então você adicionava a pessoa, você conversava, o que a gente chama aqui na minha região, não deu liga, né? Então você ia excluir essa pessoa. E aí eu havia excluído por algum motivo, eu não me lembro por quê. E aí depois eu falei assim, cara, a gente já conversou já no passado. Você é a pessoa fulana de tal. Aí eu peguei e contei uma história que ela tinha me falado anteriormente, que a gente já tinha conversado antes. Falei, você mora em tal lugar, no Rio de Janeiro, tal. E ela falou, não, é isso mesmo e tal. Eu falei, questão de... Ela tinha me contado do bicho de estimação dela, só pra você ver essa conversa, olha as besteiras. E aí, beleza. Aí fomos conversando, cara. E aí fomos conversando, aí falou, pô, a gente se reencontrou de novo e tal, e aí foi pro MSN, a gente ficou muito, isso em 2012, a gente foi pro MSN e começou a conversar. É uma história relativamente recente, pô. Tem, ano que vem, se eu não estiver enganado, vamos para 10 anos aí entre namoro e tudo mais. E aí, cara, a gente começou a trocar mensagens pelo MSN, e aí as conversas foram ficando frequentes, e nessa época aí eu já parei, eu já tinha deixado de frequentar o bate-papo do UOL, já não estava mais usando tanto, e já tinha começado a trabalhar, então assim, já estava já saindo dessa fase da adolescência aí, já tinha começado a trabalhar e tudo mais. E aí, eu não me lembro, o MSN deixou de existir e aí passou para a gente utilizava muito o Skype, porque chegou uma época, eu não sei dizer datas e a ordem cronológica do tempo aí, mas eu sei que o MSN deixou de existir e aí a gente começou a conversar pelo Skype, tá? E aí, entre conversas de amizade, na época eu me lembro que a gente, no MSN, trocava muito arquivo de música, MP3, pô, se liga nesse som aqui, dessa banda e tal, aí mandava o som pra pessoa, e conversa besta mesmo, e aí a gente foi trocando ideia, e aí, o seu Hernani, é interessante, cara, porque na época, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha umas outras pessoas aqui na minha cidade, isso ela lá na cidade dela no Rio, e eu aqui na minha cidade, já saía com essas pessoas e tal, já tava dando umas voltas por aí, já tinha começado a trabalhar, já tinha conseguido comprar uma moto, então já tava com uma certa independência aí. Tava começando a ir pra vida de sair, comer umas menininhas por aqui, outras ali, no emprego, na cidade. Então, e ficava ali conversando com ela também, sabe? Amizade mesmo, amizade. E conversa vai, conversa vem, a gente começou a ficar mais próximo, já pintou aquela necessidade, aquela vontade de se encontrar, mas aí, pô, em outro estado, tal, nunca tinha encontrado com alguém de outro estado por conta... Pera. Você já tinha feito vídeo chamada pra garantir que não Já, era a gente já barbado? tinha feito vídeo chamada, ela abriu a câmera e tal, a gente chegou a conversar. Porque todo mundo fala isso aí, viu, cabeça? Tem um programa que chamava... Tem um programa da MTV que chama... Catfish. Catfish. A primeira coisa que eles alertam lá é que se você pedir vídeo chamada e a pessoa não aceitar, ou é nego querendo roubar órgão, ou é barbado se passando por mulher. Eles falam que a primeira coisa que tem que ser feita é isso, né? Isso. Eu cheguei a pedir videochamada, ela ligou a câmera e aí, pô, eu certifiquei que era uma menina mesmo e tal. Cheguei até a ligar pra ela pelo telefone, vi que era uma voz de mulher. Assim, na época a gente não tem esses recursos que tem hoje em dia aí de deepfake, desses programas pra alterar a voz e tal.
E aí, assim, eu fui percebendo que de fato ela era aquilo mesmo que ela dizia, entendeu? Entre as conversas, as chamadas aí e tal. Então a gente foi trocando essa ideia e aí foi só alimentando essa questão de um dia se encontrar para ver de qual que era, né? E aí, e aí, assim, no início, cara, todo mundo ficava meio que me zoando, né? Meus amigos falavam, pô, mano, essa menina lá do Rio de Janeiro, cara, carioca, mulher carioca, elas são espertas, cara, elas têm que ficar espertas e tal, mas assim, aí eu ficava com o pé atrás, falando, puta, mano, será que essa menina, sei lá, né, cara, mulher já rodada, esse tipo de coisa e tal, e aí a gente tem muito essa ideia do estereótipo carioca, né? De toda mulher lá, bronzeada, na praia, esse tipo de coisa. E assim, ao longo eu percebi que ela não tinha esse estereótipo da garota carioca, né? Garota carioca, swing, sangue bom, de praia, esse tipo de coisa. Então aí, bicho, aí eu falei, bom, já é um ponto a se considerar, né? Para levar isso a sério. Ela questões de trabalho, de objetivo de vida, ela tinha isso muito claro, a família também, que isso conta muito, né? Ela tinha pai, mãe e irmã, então assim, eu percebi que estava tudo caminhando para que, pô, fosse uma pessoa bacana, porque se eu percebesse que, pô, vai muito em festa, já teve muitos namorados aí no passado e tal, eu ia vazar fora, cara. Não iria encarar, não. Entendeu? Então, aí a gente começou a trocar, a aprofundar mais e se conhecer mais e tal. E aí, Hernani, aqui na minha cidade, cara, eu tava passando por uma situação muito paia, que inclusive depois, se você quiser, a gente pode falar sobre isso também, cara, que eu tava me relacionando com uma mãe solteira na época. Então, enquanto eu tava conversando com ela, aqui no mundo virtual, aqui na tela do computador, eu tava ficando com uma outra menina aqui que era mãe solteira. Cara, só decepção, só passei por situação difícil e na época eu não conhecia o que eu conheço hoje sobre a história de mãe solteira, sobre a questão de conhecer mesmo como que é a cabeça das mulheres, como que funciona o mundo e de achar que você, quando é adolescente, você consegue vencer qualquer problema, né? Então, por exemplo, claro, óbvio que você consegue vencer qualquer problema, mas você precisa ter experiência, você precisa ter casco para poder enfrentar algumas situações. E aí, na época, eu tava com essa menina, essa mãe solteira, e me via de frente a umas situações que, pô, eram situações que eu nunca tinha vivido. Pô, um moleque que ficava dentro de casa, jogando videogame na frente do computador, você vai pro mundo, se envolve com a mãe solteira e tal, mas tudo por conta de sexo mesmo. Então, se, pô, antes você conseguia sexo só pagando, ou só com coisa que sobrava para você, consegui, quando eu comecei a trabalhar, que eu conheci essa mãe solteira no meu trabalho, pô, fiquei encabulado. E aí aquela história, né? Elas te dão aquele bom e velho chá, né? Você fica apaixonado e estava cada vez mais envolvido e ficava conversando com essa pessoa lá do Rio de Janeiro. Mas, calma aí, vamos só fazer uma breve recapitulação. Você conheceu a menina na sala de bate-papo, aí você pegou o MSN, Sim. MSN deixou de existir, você começou a conversar Pelo pelo Skype. Aí esqueci de dizer também que na época não existia o WhatsApp, então a gente começou a trocar mensagens do celular, por mensagem mesmo de texto. Entendeu? SMS, isso, também. Mas já tinha visto ela por videochamada e tudo mais. Já tinha conversado com ela por ligação de telefone e tudo mais. Você, aí em paralelo a isso, você tava se envolvendo com a mãe solteira. Calma aí, vamos organizar isso, aqui, senão vai virar um rolo. Eu tava me envolvendo pessoalmente com essa mãe solteira, mas ficava em contato com essa outra pessoa lá no virtual. Mas o seu coração tava onde? O seu coração, mas fala a verdade. Cara, eu não vou mentir pra você, meu coração tava na mãe solteira. Tava na mãe solteira porque eu tinha sexo, né, cara? E é como eu te falei, por uma pessoa que tá descobrindo o mundo. E, cara, é certeiro, cara. Toda mãe solteira, ela
é foda que você vai ter que censurar, mas elas metem muito bem, cara. Então ela te dá um chá mesmo, não tem como, entendeu? Então meu coração tava, mas era por conta de sexo, entendeu? Mas era só Vamos por conta colocar de assim, sexo. era paixão. Paixão, exatamente. Hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo que era paixão mesmo. Era de você estar vivendo uma situação que você nunca tinha visto. Porque até então, Hernani, cara, você nunca, como eu te disse, você pagava por sexo. Só encontrava mulher que, pô, às vezes não queria transar. Então, cara, quando você achou quando eu vi essa mãe solteira, que ela gostava do negócio, e aí, cara, você se envolveu. Se envolve e aí se apaixona. Minha cabeça tava nela. Só que aí, o interessante dessa história é que tudo tem seu preço, né? Tem o ônus e tem o bônus. E aí, cara, com essa mãe solteira, bom, aí eu não sei se eu posso falar aqui agora, depois, se você quiser, a gente pode falar depois e tal. Mas, cara, era um inferno, cara. Era um inferno porque, na época, ela ainda era envolvida com o ex dela. E depois é que eu fui descobrir que ela mentiu pra mim que tava assim, não, eu tô me separando do cara, e tal. Só que aí, cara, é o que eu tô te falando, depois se você quiser, eu posso te contar essa história. Mas eu já cheguei a receber, já, tipo, a ameaça da mãe dela, dessa mãe solteira, da mãe solteira. Já cheguei a encontrar com esse marido dela, esse pai dos filhos dela lá. E, cara, e o maior rolo, saca? E em paralelo isso eu tava conversando com essa outra pessoa. E aí, Hernani, chegou um dia, cara, que eu já tava mal mesmo, assim. Já tava mal por conta que, pô, não fazia bem, cara, o relacionamento. E eu ficava assim, cara, mas, pô, por que essa mulher não quer levar adiante? A mãe solteira, tô falando da mãe solteira. Por que ela não quer levar adiante e tal? Aí um dia, cara, me deu um estalo na cabeça. Eu falei, você quer saber, cara? Eu não preciso passar por isso, não. O que eu tô fazendo da minha vida? Não, mas pera, calma aí. Pausa a história, pera aí. Em paralelo, enquanto você tava com a mãe solteira, você ficava conversando com a sua atual, com a carioca. Sim. Vamos chamar ela de carioca. Sim. A carioca mandava qual papo pra você? Que ela tava solteira, que ela gostava de você, ou ela queria ser só como amiguinha? Isso, não, a gente... inclusive, eu agi errado. Porque eu também, assim, eu falava pra ela que gostava, mas, tipo, em momento algum a gente falou que a gente se amava e que era uma paixão. A gente falava que se gostava e que se a gente pudesse se encontrar seria legal pra gente se conhecer, pra saber o que seria, entendeu? A conversa era essa. Ninguém nunca tinha feito juras de amor um pro outro. Ninguém nunca tinha falado, eu te amo, o amor da minha vida. Não, isso foi acontecer depois com o tempo. Depois dos primeiros encontros aí. Entendeu? Ela sabia que você encarcava a mãe solteira? Não sabia. Ela sabia, quer dizer, ela sabia, só que não sabia que ela era mãe solteira. Mas ela já sabia que eu tava com a outra pessoa, eu falava isso pra ela, entendeu? Ela sabia da história, entendeu? Tá, agora, então, tudo bem, beleza, você mandava um papo sincero, que você tava com outra pessoa, ela nesse período também não se envolveu com ninguém. Ela me disse que ela tinha um namorado, mas que tinha terminado o relacionamento com ele. Não foi um relacionamento muito bom, o cara era meio otário e tal, meio, sei lá. Ela já tinha esse relacionamento com ele e tinha terminado. E era um namorado dela, tinha uns 6 meses, mais ou menos. Quer dizer, quando a gente começou a conversar, porque na ordem do tempo, essa história já da mãe solteira, ela já estava solteira já há algum tempo. Mas quando a gente começou a conversar, já tinha 6 meses que ela tinha terminado um relacionamento, um namoro com um cara lá. Tá bom. Agora, beleza, vamos agora, então já tá bem definido aqui. Agora vamos para a mãe solteira. Por que a sua vida, como é que começou a sua relação com a mãe solteira e como é que foi virando a sua vida, que segundo você foi virando um inferno? Como é que foi a história? Uai, cara, no trabalho eu conheci ela, putz, aí, Hernani, olha só pra você ver, cara, eu fiz muita coisa Começou errada. mal, comendo mulher do trabalho. Comendo mulher do trabalho, cara. Mas é bem escroto. Na época, ela tava grávida, cara.
a primeira vez que a gente transou, ela tava grávida. Só pra Você você ter uma empurrou ideia. nela grávida, maluco? Sério? Não, foi de camisinha. Todas as aventuras foi de camisinha, entendeu? Mas ela tava grávida. Com barriga e tudo? Com barriga e tudo, cara. A primeira... Caralho, meu irmão. Puta que me pariu, cara. Sério? Caraca. Você não brinca em serviço não, hein, cabeça? Então, assim, eu não queria saber de nada, Hernani. Eu só queria agasalhar o palhaço, cara. E foda-se, entendeu? Eu só queria guardar o palhaço pô, entendeu? Então, assim, foi quase uma das primeiras garotas, assim, que eu vi, que eu vi, assim, que eu digo assim, que quando você começa a sair pra trabalhar, essas coisas, então, tudo errado, cara, tudo errado, ela já tava com alguns meses, já tava de barriga, cara, tudo que você pensar que tinha de errado pra dar errado nisso aí, tava lá naquilo, e só que na época eu não conhecia a famosa Red Pill, não conhecia as coisas, não entendia como que funcionava o mundo, entendeu? Até porque cheguei a contar tudo isso pros meus pais, dessa história, sempre fui muito aberto assim com eles e tal. Não me lembro o que ele me disse na época sobre esse relacionamento, não. Talvez porque meu pai seja mais de uma outra época, não existe essa história da Red Pill, né? Porque antes os relacionamentos eram muito pautados aí nesse... É até estranho falar isso do mundo Blue Pill, né? De das coisas ser assim, de achar que dá certo. Então, assim, na época eu não sei que conselho que ele deu. Cara, e tudo errado. Tudo errado. Ela era grávida, estava grávida. Segundo ela, depois é que eu fui me tocar de que ela estava casada com o cara e mentia pra mim que tava terminando, que o relacionamento já não dava mais certo. E aí, cara, eu ficava trocando mensagens. Isso eu tô falando da mãe solteira nesse ponto. Ficava trocando mensagens com ela. A mãe dela chegou a me ligar e falar assim: ó, você sabe que depois que você entrou pra vida da minha filha, você destruiu com a vida dela e não sei o que. Por quê? Tal. Ué, ameaça da mãe, porque, tipo, na ideia, na cabeça da mãe dela, a mãe solteira tava... porque é claro que eu acho que quando ela chegava em casa, rolava as discussões dela com o marido dela lá, ou com o namorado, sei lá, qual que era o nível de relacionamento deles. E aí, na ideia da mãe dela, a mãe dela falou, porque você tá tirando a filha de dentro do relacionamento dela, foi você que fez ela separar. Cara, ameaça da mãe dela. Você tá vendo o que você tá fazendo? Você podia ficar longe da minha filha, porque você tá acabando com a vida dela. Aí, tipo assim, na época eu, besta, otário, pensei, cara, essa mulher tá louca. Eu vou. Muito pelo contrário, eu vou dar um relacionamento melhor pra essa filha delas. Dessa mãe solteira. Puta besteira, né, cara? É óbvio que eu não ia conseguir fazer isso, né? Tava numa situação, então você se via envolto de problemas que você, nem você fazia ideia do que era isso aí, entendeu? Cheguei ela tava no trabalho, o cara, olha só pra você ver, Hernani, ela já tinha ganhado a neném e tal, ela ganhou neném, voltou de licença, maternidade. E aí, cara, eu falei, puta, em vez de eu ser esperto e vazar fora, a gente continuou se encontrando, entendeu? E aí um dia a gente tinha saído ali na hora do almoço, tava lá ficando lá, tal, numa praça lá, sentado, dando uns beijos lá, cara. E aí esse namorado, marido dela, sei lá, chegou, cara, deu um maior bafafá, eu tive que sair correndo pra não tomar um esfrega e tal, cara. Mas ele era bandido? Assim, ele não era bandido, mas também não era boa pessoa, ele já tinha agredido ela, entendeu? Era envolvido com droga, banza, festa rave. O cara gostava de usar droga, não era boa pessoa não, entendeu? Assim, bebia, ficava alterado, sabe? Então, assim, ele era meio violento, assim, pelo que ela já tinha me contado. Mas como tudo, você não sabe se é verdade ou não, é o que ela te conta, eu acreditei que se ela mentiu pra mim que tava se separando do cara e depois eu descobri que era mentira, entendeu? Então, é a clássica... Mas se ela não tava separando, ela tava o quê, então? Explica pra mim. Hernani, eu vou te falar, é a clássica história
da mãe solteira, que envolve com o Zé Droguinha, e que em algum momento ela quer assumir um beta para poder levar adiante. Ela já passou pelo carrossel da vida, entendeu? Já viveu tudo que ela viveu, e ela tá querendo sair daquela situação de merda que ela tá, com um cara que é violento, que é metido com droga, e uma série de coisas, para tentar mudar de vida, entendeu? Só que, cara, aí ela me encontrou, você entendeu? Ela queria empurrar o boneco pra você. Vamos colocar assim. Eu não sei se ela queria empurrar o boneco, porque o cara era muito presente ainda, dava tudo, dava toda assistência, só que eu entendo hoje em dia que ela queria era tipo assim, viver, sabe aquele namoro, aquele relacionamento blue pill, do cara que vai cuidar bem da família e não sei o que. Eu imagino que seja isso, entendeu? Você seria capaz de ter pegado ela e criado o filho dela e tudo? Nessa época você era desses? Sim, eu iria fazer isso, Hernan. Eu iria fazer isso. Se um dia eu não tivesse acordado, eu não sei que estalo, que foi o que eu disse anteriormente pra você, que um dia eu me acordei e me deu um estalo que eu falei, cara, tá tudo errado isso aqui, mano. Isso aqui tá tudo bagunçado. Isso aqui não tem futuro pra mim, entendeu? Não, mas pera. Volta lá na história. Aí, beleza, você conheceu ela grávida de barriga. Ao mesmo tempo, o rapaz, pai da criança, tava cercando. Qualquer hora você podia amanhecer morto. Tá bom. Você trabalhava com ela. Sim. Que Sim. tipo de estorvos você se lembra que você teve trabalhando com ela? Fazia DR no meio do trabalho, cara de bunda, o que você lembra? Não, nesse sentido ela era bem tranquila. Ela era bem tranquila. Então, nesse sentido, ela era bem reservada no trabalho. A gente pouco se falava, claro, a gente trocava olhares e trocava e-mails ali e tal, no trabalho e tal, mas nesse sentido nunca de TDR, de fazer escândalo, de ficar com ciúme de outras meninas ali no emprego, nunca teve isso não. Tá, agora vamos ao ponto central. Quando que foi o momento que a sua vida, como que foi se transformando num verdadeiro inferno, primeira coisa, e quando foi o ponto que você estourou e não aguentou mais? Uai, Hernani, porque, porra, eu precisava, tipo assim, a mãe dela, tipo assim, eu queria encontrar com ela, vamos sair à noite, porque ela falava, eu vou, a gente vai ficar junto e não sei o que, ela me dava esperança e tal, vamos sair à noite. Não, então beleza, vamos marcar, vamos para algum lugar, vamos para algum bar, depois do bar a gente janta, vai para algum lugar, depois vai para um motel e tal. Beleza, cara, era uma luta para conseguir fazer isso com ela. Ela nunca podia, sempre tinha a mãe dela que estava em cima, sempre, hoje o fulano de tal vai vir aqui em casa que é o namorado, o marido dela lá, vai vir aqui hoje, vai ficar com minha filha, eu não posso ir, e não sei o que, e tal. E aí eu sempre falava pra ela, eu falei, pô, mas se você fala pra mim, me dá esperança, por que você não chega pra esse cara e dá um basta? Por que você não fala pra ele, terminou, e tal? E aí ela, não é assim, e não sei o que, tal, vamos levar adiante, vamos só da forma que tá, e ia me enrolando, entendeu? Só que aí de vez em quando a gente se encontrava. Cara, teve uma vez que é o que eu falo pra você, quando um tipo de mulher dessa pega um cara que não tem muita experiência, ele tá fudido se ele não ligar o alerta e prestar atenção nas situações. Então, tipo assim, cara, teve vezes que a gente tava assim, eu tava aqui de boa em casa, e aí ela me ligava e falava assim, eu tô em tal motel, vem pra cá, vamos nos encontrar, tipo, encontro às escondidas. Mas eu tenho só 2 horas. Pô, se é alguém que quer ficar contigo, por que só tem 2 horas pra ficar com você? E essas situações foram acumulando, e aí eu fui ficando grilado com isso, a gente nunca podia se encontrar quando queria, e eu ficava me questionando, cara, se ela tá de fato terminando com esse cara, por que ela fica amarrando os encontros? Por que a gente não se encontra? Por que a gente não se vê? Entendeu? Por que eu tenho que ficar, tipo, quase semanas tentando combinar uma coisa para encontrar com ela ali um intervalo de tempo rapidinho, entendeu? Por que tem que ser sempre as escondidas, entendeu? Então, assim, já tinha sinais de que o negócio não ia dar muito certo. E as ligações da mãe dela me enchendo o saco, entendeu? Você tá acabando com a minha vida e não sei o quê. E da vez que esse cara apareceu no emprego lá também, eu fiquei bem assustado, assim. Eu fiquei com esse sentimento de que o cara tava me perseguindo. Então, pô, eu ficava andando na rua
Eu já ficava meio esperto, porque, pô, se esse cara aparecer aqui, eu vou tomar uma nas costas aqui, e eu nem sei de onde é que veio, entendeu? Então, eu já tava nesse nível assim, saca? De andar na rua com medo de qualquer hora o cara aparecer e querer vir tirar satisfação comigo, entendeu? Certo, então, quer dizer, você tava morrendo de medo, ela nessa mentirada toda, aí você foi chegando no ponto crítico. Você se lembra exatamente o dia que você saturou e falou, não quero mais? Cara, eu me lembro exatamente o dia, porque foi exatamente o dia que eu cheguei pra menina lá do Rio, que eu tava conversando na internet, e falei pra ela, vamos marcar de se encontrar. Pra gente. Porque aí eu meio que dei um basta. Porque aí eu acordei um dia e falei, cara, olha o que eu já passei com essa menina, velho. Olha o que eu já passei com essa menina, essa mãe solteira. Cara, não rola, não dá mais. Bicho, eu acho que eu tô num negócio que não tem futuro pra mim, cara. Não tem futuro. Hernani, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, graças a Deus, de ter dado esse estalo, esse start de imaginar isso. Porque depois, cara, eu fiquei sabendo que ela teve filho com outro cara que não é a mesma pessoa. Então, e aí ela separou desse cara. Cara, não dava certo, entendeu? Era bucha mesmo, era chave de cadeia. E aí, cara, um dia, eu não sei o que aconteceu, eu acordei e falei, cara, vou dar um fim nessa situação. Eu falei, eu tô com uma aqui que só tá me dando dor de cabeça. Aí, porque você fica pensando lá, pô, mas se eu ter algum relacionamento com a pessoa à distância, pode ser o risco de tomar um chifre, né? Os caras têm até uma piadinha que faz, é perto do chifre e longe do rabo, né? Quando tem esse tipo de relacionamento. E aí eu falei, cara, se com as daqui eu tô passando por esse perrengue todo, cara, foda-se, entendeu? Eu vou levar adiante esse relacionamento lá. E cheguei pra outra, falei pra mãe solteira, falei, esquece. Nunca mais. Apaga meu número, esquece que eu existi e foda-se, vai viver sua vida que eu vou viver a minha. Cara, e a partir desse dia, cortei todo o vínculo que eu tinha com ela, por internet, com a mãe solteira, né? Por ligação. Cara, ela insistiu, aí depois ela, no meu serviço, ela me mandou flor, ela fez uma tatuagem, não com o meu nome, mas de uma música que na época a gente ouvia junto essa música. Ela chegou a mandar uma foto com essa tatuagem e tal. Cara, e aí eu falei, cara, me esquece, entendeu? Eu falei pra ela, bicho, eu não quero mais. Você não percebeu que não rola? Falei pra ela na lata, eu falei, você fez essa tatuagem aí em vão. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Entendeu? E aí eu cheguei pra essa menina hoje, lá do Rio, né? E falei, vamos levar isso adiante, vamos nos conhecer melhor, tal. Eu vou aí e tal, como que é, e aí a gente foi cada vez se aproximando. Aí como é que foi? Você foi de ônibus, você foi de avião? Cara, olha só pra você ver como que essa história é bacana. Tudo parece que é até mentira, mas não é. Os meus pais, eles iam viajar. Aí, entre o dia que eu falei pra ela, vamos levar isso adiante, até o nosso primeiro encontro, foram 8 meses, tá? Então, teve um intervalo de tempo aí de 8 meses. E aí, Hernani, os meus pais, eles iam viajar e iam pro Rio de Janeiro, passar férias lá. E a gente já estava conversando já há algum tempo, já estava mais. Mas aí você ficou na disciplina, próximo, você parou de comer outras pessoas. Próximo. Fiquei na disciplina, cara. Fiquei na disciplina, não fui mais atrás da mãe solteira e nem atrás de garota de programa, porque eu não vou mentir pra você, não. Eu também, de vez em quando, eu saía com umas GP por aí também. Pagava umas GP pra mim, pra sair, entendeu? Degeneração, cara, total. Tudo errado. E aí, quietei, falei, não vou sair, mas também não era tanto assim, não era aquele cara GPzeiro, aquele cara pegador, entendeu? Porque às vezes fica com essa impressão que, o cara é putão, GPzeiro, sai com mulher, sai fudendo todo mundo, e não era. Então, uma vez ou outra, saía com uma e tal, mas aí eu peguei e quietei. Falei, cara, vou ficar só conversando com essa menina e vou levar isso adiante. E aí, Hernani, nessas férias dos meus pais, eu falei pra ela, meus pais estão indo pra aí. Se você quiser, eles também querem conhecer vocês. Isso assim, eu já tinha conversado no telefone com a mãe dela, eu já tinha conversado com os pais dela, com a irmã, já conhecia por nome, já estava bem próximo assim da família dela, entendeu? Certo. E aí, Hernani,
Aí meus pais foram passar as férias lá, e aí falei, ó, eles estão indo. Aí ela falou, não, eu quero conhecer eles. E aí eles chegaram lá, passaram as férias lá, ficaram lá, se eu não me engano, uma semana, e aí um dia lá eles se encontraram com ela. Então meus pais viram ela primeiro do que eu, porque passou 3 meses depois, que aí a gente se encontrou finalmente. E aí eles encontraram com ela lá, viram ela, pô, bacana e tal, a menina e não sei o que e tal, parece que você vai curtir ela, sabe? E aí, passou-se 3 meses aí, a gente marcou de se encontrar. E aí eu falei, e aí, como que vai ser? E na época a gente já tava olhando as passagens, porque era distante, né? Tipo, é Rio de Janeiro, para onde eu moro aqui, tem alguma distância. Então não é nem o mesmo estado, são estados diferentes. Eu não vou falar o meu estado aí para não identificar, mas entenda que tem uma distância grande aí. De avião é 1h30 a viagem. E de ônibus aí dá quase 24 horas. E aí a gente decidiu que, pô, ela iria vir, né? Porque ficava mais barato, questão de passagem aéreas. Então o nosso primeiro encontro, ela veio para minha cidade. O primeiro encontro ela veio. E aí, cara, ela veio, o primeiro encontro ela veio. A primeira E vez aí que a você gente viu se ela, encontrou- não sendo pela internet, pessoalmente. Foi, pessoalmente E aí ela foi, que foi veio. mágico a parada? Só que Como é assim, foi? Cara, foi interessante, assim, porque, pô, a gente já tava há 8 meses conversando e já tinha aquela vontade, né, de se conhecer, aquele tesão mesmo de estar junto e tal, aquela paixão mesmo. E aí, ela veio, ficou aqui uma semana e depois ela teve que voltar de novo. E aí a gente teve esse primeiro encontro, cara, foi bacana, foi interessante. Ali você já sabia que era a mulher da sua gente- vida? Não. A princípio não, porque na minha ideia era o seguinte, eu falei, ó, eu vou conhecer ela, se eu ver que rola, se ver que vai ficar bacana, a gente leva o relacionamento adiante. Isso eu pensei, não falei pra ela. Eu levo o relacionamento adiante, se não der certo, aí eu vou partir pra outra. Beleza. Foi Você uma falou garota que as eu conheci. pessoas de sala de bate-papo geralmente são esquisitonas, tem problemas sociais. Ela, você reparou que ela era meio esquisita também, meio... Não, muito pelo contrário. Então, assim, ela não tem nada sei lá, borderline e tal. Eu já percebia isso durante esse tempo que a gente já estava conversando, entendeu? Que ela não tinha nenhum problema, que ela tinha um trabalho, que ela estava estudando, entendeu? Que ela ajudava em casa, que ela era muito próxima dos pais. Então, eu já tinha sinais de que o negócio tinha como dar certo, entendeu? E aí a gente se encontrou, e aí o problema, né? Porque aí a gente se encontrou, depois de frente pro computador de novo, e eu falei, e aí? Você vai querer se encontrar de novo? Ela falou, não, eu gostei e tal, parece que a gente pode ter alguma história e não sei o que e tal, vamos conversando. E aí, Hernani, a gente ficou entre indas e vindas, ficava na ponte aérea aí, era foda, cara, porque a gente se via tipo, umas 2, 3 vezes no ano, entendeu? E nesse tempo aí, cara, eu quietei mesmo. Eu quietei. Vocês faziam websexo? Desculpa a pergunta, é porque essas perguntas são só pra gente entender a sua história. Não, rolava. Tá bom. Rolava. Entendeu? Trocava ali umas conversas mais quentes e tal, mas tudo pelo Skype, entendeu? Aí nessa época já começou a vir o WhatsApp, aí daí já ficou mais fácil e tal. E aí, cara, uma das coisas que, tipo assim, porque eu percebi que ela tava sendo, claro que se ela quisesse mentir pra mim, e mentir, eu iria acreditar no que ela tava me falando, mas eu percebi que pelas atitudes que era condizente com o que ela me dizia. Então, pô, ela não saía nos finais de semana, entendeu? Às vezes a gente vê, às vezes eu cheguei a testar pra ver. Eu ligava de madrugada. Tipo, sabadão, 3 horas da manhã, eu acordava pra dar um mijão. Eu falei, vou ligar pra ver se tá em casa, saca? Tipo, pra dar uma testada. E ligava. Ah, você tá em casa, tal. Aí eu já cheguei até falando, não, liga o computador aí, vamos conversar. E ela meio sonolenta, ligava o computador pra gente conversar. Pô, então tá em casa então, né? Então, assim, eu ficava com o pé atrás, é claro, né? E tipo assim, eu botei na minha cabeça, cara, o que tiver de ser, vai ser. Se eu tiver que tomar H, eu vou tomar. E
Se eu descobrir, foda-se, entendeu? Foda-se. Eu meto o pé e vou parto para outra. Só que até hoje nunca tive nenhum indícios disso, não. Entendeu? E aí, cara, a gente ficou muito tempo namorando e tal. E aí, entre indas e vindas, a gente decidiu que, pô, isso eu já tô falando que já passou vários anos. Então, a gente se via aí, ficava uma semana. Às vezes, a gente já chegou a se ver para ficar 4 dias junto, entendeu? Então, pegava um feriadão aí, ficava 4 dias juntos. Aí depois ela voltava e tal. E aí já começou, pô, a gente precisa. E aí, o que vai ser? Esse namoro aí vai virar alguma coisa e tal? E aí a gente falou, esse negócio tá ficando sério, vamos levar adiante o casamento então. E aí eu falei, Mas cara, pera. Aí vocês continuavam morando longe, qual que era o plano seu? Morando longe, o plano era o seguinte, a gente percebeu que pra ficar lá onde ela morava, porque ela tinha um emprego, estava terminando a faculdade, só que o tanto que ela ganhava não era o suficiente pra gente juntar e se manter. E aí a gente entendeu que, por ser Rio de Janeiro, o custo de vida lá é muito alto. Então a gente entrou num consenso de que ela iria vir morar aqui onde eu moro pra gente casar e viver a vida junto, como casado. Isso foi, claro, eu falo pra você assim, como se fosse uma decisão fácil de tomar, mas foram horas de conversa. Eu cheguei para lá, ver questão de emprego, questão de casa, para comprar casa, essas coisas e tal. E aí ela também veio para minha cidade, chegou a ver como que funciona o esquema da cidade. Mostrei para ela, ó, o custo de vida aqui é mais barato, as possibilidades para a gente aqui vai ser melhor na minha cidade. Então a gente entrou nesse consenso que seria melhor era vir. E aí, a partir desse momento, ela falou, não, então a gente vai começar a juntar dinheiro aí para comprar a nossa casa. Isso foi uma decisão comum entre a gente. Então, não foi uma coisa que eu falei assim, você só vem, entendeu? Ela falou, não, eu vou juntar uma grana para quando a gente decidir comprar a casa e tudo mais e tal. E aí, a gente começou já a juntar a grana para comprar a casa, entendeu? Então, quer dizer, o plano era, vocês compravam a casa na cidade que você morava e ela vinha pra fazer carreira na sua cidade. Exatamente. Ela ia vir com a mão na frente e outra atrás, só com o currículo que ela tinha lá, a experiência que ela tinha, e aí a gente iria fazer carreira aqui na minha cidade. Nesse momento, você continuava na mesma empresa? Sim. Não era chato ter que conviver com a mãe solteira? Não, mas aí ela saiu, passou um tempo, ela saiu da empresa. Logo ela saiu. Entendeu? É melhor, né, cara? Porque senão eu acho que ia ficar um clima muito chato. Ela saiu, graças a Deus, porque se eu tivesse que ficar olhando pra cara dela, entendeu? E ela saiu e picou mula, não ficou lá não. Bom, aí voltando lá. Então aí, beleza. O seu plano era comprar uma casa, trazer a carioca e beleza. E aí, o que foi acontecendo? Cara, aí a gente conseguiu... Quando a gente viu que tinha um dinheiro bacana, a gente decidiu, vamos comprar a casa. E aí eu tive uma ida que eu fui pra lá pra conversar com os pais dela. Eu falei, eu vou conversar com seus pais. Eles gostavam de você? Por quê? Gostava, ainda gosta bastante. Então eu cheguei e mandei pra ele a real. Falei, eu não tenho dinheiro pra fazer casamento e pra comprar a casa. Ou a gente faz casamento, ou a gente compra uma casa. O dinheiro que a gente tinha não dava. E aí ela falou, não, você tem razão, a gente precisa comprar uma casa, não vamos fazer festa de casamento e tal. É tanto que assim, a gente mora junto, mas oficialmente não tem nenhum papel que a gente é casado, não, até hoje. Entendeu? E aí ele falou assim, o pai dela chegou pra mim e falou, faz o que você achar melhor, eu só não quero que ela fique triste, não faz minha filha sofrer, e é isso, o que vocês decidirem é isso mesmo. E aí ela falou, não, beleza então. E aí a gente, nesse intervalo de tempo, ainda gastou mais uns meses para ela poder vir para cá. Aí a gente ela veio, escolheu casa, a gente olhou bastante. Pegamos uma férias de 30 dias, então ela ficou aqui 30 dias. Então a gente ficou quase 30 dias aqui buscando casa e tal. Encontramos a casa, fechamos o negócio e aí, assim, para assinar papelada, essas coisas, ela teve que voltar pro Rio, né? Passou uns meses, ela teve que voltar de novo, porque a gente comprou em conjunto a casa para assinar os papéis. Então ela teve que meio que vir lá um dia de urgência para assinar a papelada.
E aí a gente comprou a casa. Passou uns meses também, porque quando a gente comprou, a gente ainda não tinha coisa para colocar dentro dela, né? Então a gente precisava do básico. Cama, essas coisas. Então eu falei, ó, vamos juntar uma grana, comprar o básico. Quando a gente tiver o básico aí, o que der, a gente cai para dentro da casa. E aí foi. Aí um dia ela falou, ó, acho que agora dá para você vir. Aí ela veio, se mudou, e aí eu já tô pra indo 4 anos já de relacionamento casado. E aí, cara, o que você tem pra dizer? É tranquilo? Tem seus problemas? Sim. Sim, claro, todo relacionamento tem seus problemas, né? A gente sabe como que é a cabeça de mulher. Mas assim, é bem sossegado. É bem sossegado. Ela sabe muito bem, tipo, da forma que eu penso, a forma que eu levo as coisas, que eu levo a vida. E por ela tudo bem, o nosso relacionamento é bom. Existe confiança, sim. Eu confio nela. Claro que você confia desconfiando. A gente não pode imaginar que o mundo é tudo mil maravilhas, né? A gente tem algumas discussões, mas assim, nesse sentido, a gente é bem alinhado nos objetivos de vida, o que cada um quer, aonde que cada um quer chegar, as decisões são... Hernani, eu não vou mentir pra você não, cara. Eu dei muita sorte, cara. Eu dei muita sorte de encontrar essa pessoa. Eu podia ter encontrado uma outra mãe solteira que só quisesse destruir, acabar com mais ainda minha vida, entendeu? Mas, cara, pode ser que a minha história seja 1 em 1 milhão aí, mas ela deu certo, cara. Ela deu certo. Hoje, conhecendo o que eu conheço, eu não sei se eu teria essa mesma disposição de viver isso tudo de novo, não. Por quê? Porque há anos atrás, há quase 10 anos atrás, as pessoas eram uma. Hoje, elas são outras. Não é toda mulher que pensa igual ela pensa, entendeu? Apesar da gente ter a mesma idade aí, tem 32 anos, tanto eu quanto ela, a cabeça dela ainda é diferente da cabeça das pessoas da nova geração que tem aí hoje, né? Mas eu te garanto, assim, eu dei muita sorte. Poderia ser uma história pior ainda, mas deu tudo certo. Eu queria saber se você tem plano de fazer um casamento formal, fazer o casamento de verdade mesmo, assim, com festa, com fazer a documentação e tudo, igreja, e o seu plano de quando que você pretende ter filho? Cara, eu vou fazer esse casamento. É uma das coisas que a gente tem em mente, mas citou 2 decisões que a gente está sempre pesando, né? Então, ou a gente casa e faz uma festa, ou a gente se prepara para ter o filho. Porque você tem que arrumar uma casa, né? Comprar enxoval, as roupas, tudo, né? Você tem que ter uma preparação para ter um filho aí. Então, a princípio, a nossa intenção é o filho. A gente iria fazer esse filho antes de começar aí, já vai fazer quase 2 anos que tá com essa questão aí do vírus, né? Não pode falar o nome aí, porque senão pode dar problema para você, mas o vírus que tá rondando por aí, a gente iria fazer isso há 2 anos atrás, antes de estourar todo esse problema aí, mas aí por conta... tomamos a decisão em comum, agora não é uma boa hora. Eu tive parentes conhecido meu que teve filho durante a pandemia e teve algumas complicações, então a gente ficou assim assustado, então a gente decidiu brecar aí a princípio até tomar ela tomar as vacinas aí, né, cara? Eu não acredito muito bem essa história de vacina aí não, mas ela achou melhor a decisão tomar isso aí. Depois que tomasse as doses da vacina aí. Eu tô um pouco me fudendo por isso aí. Eu tomei mais por conta de encheção de saco dela, mas eu não ligo pra isso não. Se eu não tivesse que tomar, eu não tomaria essa vacina não. Mas, essa porcaria dessa vacina. Mas aí a minha mãe também falou, se você não tomar a vacina, não entra em casa e tal, aquela besteira. Mas por mim, eu mandava se fuder, não ia tomar vacina porra nenhuma não. Mas aí, ela Então é o nosso plano, cara. Eu acho que no ano que vem não passa o filho.
Eu pedi, por favor, que você entrasse em sala de bate-papo para fazer um paralelo entre antes e agora, o que você iria encontrar. Quais são o que você pode me relatar que você viu na sala de bate-papo atualmente e quais as principais diferenças que você identificou? Hernani, eu vi lá, eu acessei os 2 dias. Terça e quarta eu acessei a sala para dar uma olhada. Cara, eu vi que na sala de bate-papo de música de rock lá que eu frequentava, não tinha ninguém. Ninguém na sala, tinha só um pessoal lá numa sala de sertanejo lá, eram 8 pessoas. E uma das salas que eu costumava frequentar, que era a da minha cidade aqui, essa da minha cidade é só putaria, cara. É só putaria, sempre foi, e pelo que eu acessei lá até hoje, só tem viado, tem só homem casado lá, que é casado mamador, só putaria mesmo, só desgraça. E antes, assim, as meninas, tinha muita garota de programa que ficava colocando o número de telefone, e hoje lá tá o que impera lá é o OnlyFans, né? Elas já mandam o OnlyFans lá, e o tempo todo, faço chamada, faço isso, faço aquilo. E assim, eu percebi que as salas são bem vazias mesmo, as outras salas. Porque sala de putaria, de sexo, de encontro, desse tipo de coisa, tá sempre cheia. Mas dificilmente você vai encontrar alguma pessoa lá. É só gente vendendo coisa, é só bot mandando spam, é só propaganda, quer aumentar o tamanho do seu negócio, aí clica aqui, você clica lá e baixa um vírus. Então, tem demais. Mas você não conseguiu conversar com ninguém durante esses dias? Cara, não consegui. Você tenta puxar conversa, as pessoas não respondem. O porquê eu não sei. Tentei puxar conversa, falou, pô, e aí e tal, só que não rola. Porque, tipo assim, numa sala sertaneja, foi a que eu tentei conversar com as pessoas lá. Eu também tentei. Ninguém me respondia, cara. Eu achava que só tinha bot. Não responde. Não, eu também, as pessoas não respondem. Você pode mandar alguma pergunta, ou quer conversar, alguma coisa assim, ninguém responde. Eu não sei porquê. Eu imagino que aquilo ali seja só, hoje, seja só para mandar spam, pra mulher que quer vender pack, pra gente que quer arrumar encontro aí de putaria, chamada virtual, essas coisas aí de hoje em dia, né? Cara, minhas últimas perguntas pra você. Por que você acha que a sala de bate-papo não vingou? Você acha que a sala de bate-papo vai acabar? Eu considero que já tá quase acabado, quase extinto. Por que você acha que não vingou? Por que você acha que ficou desse jeito? E se você enxerga uma nova versão da sala de bate-papo nos grupos de WhatsApp? Não, a resposta, você já fez a pergunta dando a resposta, né? A sala de bate-papo, eu não sei porque que o UOL ainda mantém isso lá. Eu vi que eles ainda cobram um valor lá ainda, se você quiser ser assinante. Cara, quem que vai pagar por aquilo? Você não tem o que você quer lá. Você não tem, por exemplo, não vou conseguir conversar com ninguém. Entendeu? E hoje em dia, Hernani, com o advento de Instagram, WhatsApp, o Discord aí, o Telegram, ninguém... Cara, qual que é o sentido de eu estar lá? Porque lá, assim, eu não consigo... Eu consigo ver imagem, eu consigo ver vídeo, mas, pô, se eu quiser conversar, eu converso direto com a pessoa, entendeu? No WhatsApp, eu já pego o número e converso no WhatsApp. A gente pode imaginar o seguinte, cara, quando o MSN acabou, o mensageiro, todo mundo achou que não ia ter outro substituto, como que a gente vai fazer para conversar? E aí logo veio outro em seguida, e assim aconteceu com o WhatsApp. Hoje algumas pessoas estão indo pro Telegram, então assim, essas tecnologias são rotativas. O bate-papo do UOL era bacana naquela época, que é uma conversa de texto, você conseguia só trocar, claro, tem troca de imagens e tal, mas não é tão eficiente quanto é um WhatsApp, quanto é essas coisas, entendeu? Essas tecnologias hoje em dia. Pô, se antes você tinha que você conseguir ver o peitinho de alguma garota, você tinha que estar horas e horas conversando com ela no MSN, trocando ideia. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, né? Já conversa no WhatsApp, fala, manda uma foto aí, a pessoa vai e te manda, entendeu? Então é foda, cara. Então, aquilo ali pra mim, eu não sei nem porque o UOL mantém aquilo, porque ali é só um chat pra ficar vendendo coisa ali. E talvez pros gaysão lá que fica lá procurando história lá. Mas amizade e algum outro tipo de coisa boa dali,
eu acho que hoje em dia não tira nada, não. Bom, é isso aí, cabeça. É isso aí, ouvintes. E falou. Despede, Adam. Falou, ouvintes.